Olá pessoal, boa noite. Eu vou terminar agora então a sessão distribuição contínua, mas é importante que a gente veja o trabalho que dá toda uma integral em cima de um vetor. Por isso depois que a gente vai ver em lei de Gauss uma ferramenta mais fácil para se calcular o campo elétrico, mas a gente vai resolver junto esse aqui que é com emoção. Então, qual que é o exemplo? O exemplo é esse aqui. Cálculo do campo elétrico no meio de um fio a uma distância d desse ponto. Então imagine o seguinte, imagine que eu pego um fio vertical, estou colocando vertical só para vocês verem que também dá para resolver em Y. Aí o que eu vou considerar um ponto distante D do fio, e esse fio tem um comprimento que vai de 0 a L. Então ele está alinhado com o eixo Y, perfeito? A pergunta que a gente vai tentar responder é a seguinte: quanto vale o campo elétrico no ponto P? Então imagina que a distância aqui seja D, aqui meu eixo X aqui. Como a gente já fez, eu vou pegar um elemento de comprimento nesse fio, que eu vou chamar de dy, e vai ter um elemento de carga dq. Esse elemento de carga vai estar a uma distância r do ponto que eu estou considerando, e se a gente observar, o vetor campo elétrico que passa pelo ponto P, ele vai ser inclinado e vai ter respectivamente uma componente x e uma componente y, que eu tracei aqui em vermelho. Perfeito? Então, eu vou ter uma componente dEx e uma componente dEy passando por aquele ponto ali. Isso só no elemento de carga dq que a gente está resolvendo. O módulo do campo elétrico no ponto P é dado por EP é igual a K dq por R ao quadrado, como a gente já vem trabalhando. Só que esse vetor EP ele vai ter duas componentes. Ele vai ter dEx no ponto P, K vai ser o módulo dele, vezes o cosseno daquele ângulo θ, e a componente y é dx, o módulo dele, vezes o seno de θ. Perfeito? Mas uma coisa, se a gente observar aqui agora, é o seguinte: se eu pegar uma outra, para qualquer ponto, como o ponto está no meio do fio, para qualquer ponto que eu pegue para baixo, eu vou ter uma correspondência em cima, de modo que todas as componentes y vão gerar um vetor que é oposto. Então, o resultado disso é que o somatório das componentes y é igual a zero, o que mostra que a componente y do campo, no ponto, se anula. Beleza? Isso vai levar a gente à seguinte solução. Ó. Então, provavelmente a solução de um fio carregado, vai gerar só campo elétrico cujas linhas são perpendiculares, ou seja, a gente só vai ter linha, no caso aqui, na direção x, já que o fio está na direção y. Perfeito? Então tem um exercício da lista que eu havia deixado do livro que perguntava o sentido do campo elétrico num ponto. Então aqui eu vou reproduzir o campo elétrico de novo e a gente vai tentar começar a resolver isso. Então para achar o campo elétrico no ponto P, basicamente o que eu tenho que fazer é achar a componente x. Então vamos ver a componente x aqui agora então. Estou só reproduzindo as equações do slide anterior. Então, a nossa solução é encontrar o dx só. Então, a primeira coisa que eu faço, se eu quiser o campo elétrico total, eu integro os dois lados da equação. Então, a integral de dx vai ser x. O k sai para fora da integral. O que eu posso fazer aqui? Vai ficar uma integral de dq por r ao quadrado cosseno θ. Eu vou trocar esse dq pela densidade linear de carga. O que é a densidade linear de carga? Lambda é igual a dq por dy, que a gente marcou ali em amarelo. Então eu posso escrever que dq é igual a lambda dy. E vou substituir aqui. Olha como é que vai ficar minha integral. No lugar de dq, lambda dy sobre r ao quadrado cosseno θ. Vou pôr o lambda para fora. Por que eu estou pondo para fora? Que eu vou admitir que a distribuição de carga também é homogênea, ou seja, lambda é constante, pode sair para fora da integral. Agora fica um problema aqui, um problema bem complicadinho. Eu tenho uma integral que é com diferencial em y, o meu integrando é em cosseno de θ mais um r. A pergunta é, como que eu faço para resolver uma integral desse tipo aqui? Como que eu encaro uma integral desse tipo? A primeira forma de eu trabalhar nisso aqui é pensar num método de integração que faça com que eu faça que me permita fazer uma troca de variável.
Aqui eu já. Vocês não vão achar isso em livro, então eu acabei resolvendo isso por. Esse tipo de resolução que não vai achar em livro, eu acabei resolvendo por substituição trigonométrica. Então dá uma olhada aqui no seguinte exemplo. Então imagina a relação trigonométrica aqui. A primeira delas é o cosseno. Eu posso dizer que o cosseno do θ, lá de cima, é cateto adjacente pela hipotenusa. Olha, eu vou marcar os catetos adjacentes aqui. Ó. O cateto oposto é y e o cateto adjacente é a distância d. Então o cosseno de θ é d sobre o r. Então eu posso escrever que r é d sobre cosseno θ. Existe uma propriedade trigonométrica que fala assim para mim, uma identidade trigonométrica que fala que 1 sobre o cosseno é igual a secante. Então, a secante de θ é 1 sobre cosseno θ. Isso vai me conduzir a isso aqui. Ó. Então fica que r é igual a d secante de θ. Daqui a pouco você vai entender o porquê que eu fiz essa substituição. Olha uma outra propriedade aqui que eu vou usar, uma outra relação. Tangente de θ é cateto oposto por cateto adjacente. Então é y sobre d. Então vai ficar para mim assim, ó, y é igual a tangente de θ, y é igual a d tangente de θ. Aí eu vou derivar esse y aqui, porque eu quero trocar o diferencial da integral. Então vai ficar dy sobre dθ é igual a d. Qual que é a derivada de tangente de θ? Secante ao quadrado de θ. Então se eu pegar esse dθ aqui e passar ele multiplicando, eu vou ter que dy é igual a d secante ao quadrado de θ dθ. Perfeito. Então, agora eu posso mostrar facilmente que o EX vai ser igual a K lambda. No lugar de dy, eu vou colocar d secante ao quadrado. Estou trocando aqui, ó. D secante ao quadrado de θ dθ. Isso no lugar de y. Agora sobrou o cosseno de θ dividido por r ao quadrado. O que é o r ao quadrado? R ao quadrado é essa relação que a gente encontrou ao quadrado. Então vai ficar assim, d ao quadrado secante ao quadrado de θ. Por que você fez isso? Para poder cortar. Agora eu corto aqui, corto ali e sobra uma integral relativamente simples. K lambda d cosseno θ d. Então, se eu copiar aqui, estou copiando a equação do slide anterior. Então fica aqui o campo elétrico no ponto P, só a solução em x. Aí fica integral de dθ cosseno θ. Então, se eu resolver essa integral, a integral que todo mundo já conhece, a integral de cosseno de θ é menos seno de θ, do ângulo 1 até o ângulo 2. O que seriam esses ângulos? Esses ângulos estão relacionados com o seguinte. Então aqui eu já substituí os limites, eles estão relacionados com isso aqui. Ó. Se nós pegarmos lá no ponto P, o começo do fio e o final do fio, eu vou ter dois ângulos que são absolutamente o mesmo, já que o ponto está no meio. O que acontece é que o seno do primeiro ângulo é igual ao seno do outro ângulo com o sinal trocado. Então posso dizer assim que o seno de θ1 é igual a menos o seno de θ2. Aí eu posso substituir, então, no lugar de θ2, seno de θ1. Ou seja, eu vou ficar com o seguinte. O E no ponto P vai ser 2, porque eu vou ficar com dois senos aqui que vão somar, 2, K lambda, dividido por D, seno de θ. Aí como que eu faço para trocar esse seno de θ? Esse seno de θ nada mais é que a característica de um triângulo retângulo lá na ponta do fio, lá no limite. Ó. Se eu pegar, então, o seno de θ vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto é metade do comprimento do fio, L sobre 2 sobre R. E o que eu posso dizer que é o R? O R é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui no limite do fio. R ao quadrado é igual a D quadrado mais o outro cateto ao quadrado, L sobre 2 ao quadrado. Então, R é raiz de D ao quadrado sobre L é quarta. Agora, eu preciso pensar o seguinte, como que eu faço para aparecer um 4 aqui no D? Puta, eu ponho um 4 em cima e um 4 embaixo. Aí eu junto os dois num divisor só. 4D quadrado mais L sobre 4. Então, a solução para a gente é a seguinte, o campo elétrico no ponto P é 2K lambda, dividido por D, L sobre 2
esse 2 aqui sobre o L corta com aquele 2 que está multiplicando e vou substituir aquilo lá no lugar do R. Então fica para mim que o campo elétrico no ponto P é K, o L vem vindo. Essa é a equação que me permite calcular o campo elétrico nesse ponto. Deixa eu voltar aqui. Perfeito? Então o que acontece? O que acontece é que eu preciso saber, é uma equação talvez sofrida para obter, mas ela é simples de usar. Eu só tenho que lembrar que L é o comprimento do fio e D é a distância que eu estou. O resto são parâmetros que a gente já tem no enunciado do exercício, caso apareça algum. Perfeito? Então dá uma olhada aqui numa outra condição. Imagina agora que esse mesmo fio que a gente resolveu seja um fio muito comprido. Então um fio que a gente chama quase infinito. O que vai acontecer se esse fio for infinito? Então imagina que agora eu coloco o ponto P de novo e faço o comprimento do fio tender a infinito. Se eu olhar o crescimento do ângulo θ, ele vai crescer à medida que o fio for se tornando mais comprido, de modo que ele se aproxima de 90 graus. Aí o E no ponto P fica fácil de obter pelo seguinte, 2K lambda sobre D vezes o seno de θ. Só que θ tende a 90, ou seja, o seno tende a 1. Então o campo elétrico no ponto P é 2K lambda sobre D. Esse é o campo elétrico para fios compridos. Perfeito?